Não seja pior que o seu inimigo. Olá, pessoal, vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 10, versículo 33, diz assim: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, nós vemos que Jesus estava ali contando uma parábola para um doutor da lei que estava querendo pegar Jesus em algum ponto ali para usar como pretexto para prender ou para matar Jesus. E Jesus começa a contar a história, então, que um sacerdote e um levita desceram e viram um homem que estava caído e não ajudaram ele. E agora está passando ali um samaritano, e o samaritano para e ajuda aquele homem que estava caído, quase morto. Derrama ali azeite, vinho em suas feridas, coloca ele sobre o seu animal e leva ele até uma hospedaria e cuida dele. E para o homem que estava ouvindo, que era um doutor da lei, isso era uma blasfêmia, isso era um insulto. Por quê? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Isso está escrito em João capítulo 4. E como aquele doutor da lei era um judeu, ele não gostava dos samaritanos, porque os samaritanos eles eram judeus também, mas ao mesmo tempo que eles adoravam o Deus de Israel, muitas vezes como eles se misturaram muito com outros povos, em casamentos e tudo mais, eles não eram mais judeus puros, vamos dizer assim, falando de sangue. E muitos deles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Não todos, mas alguns. Então, os judeus viam os samaritanos como se fossem traidores, como se fossem os piores seres humanos da terra. Para eles, os samaritanos eram piores que os gentios. E nós vemos aqui que Jesus está mostrando que o samaritano agiu melhor do que o sacerdote e o levita, que eram da mesma estirpe, que eram do mesmo naipe daquele doutor da lei. Ou seja, o sacerdote e o levita, que eram doutores da lei, como aquele homem que estava ouvindo essa história, eles passaram de largo e não ajudaram o homem. Mas o samaritano, que era um inimigo deles, né, que eles não gostavam, ele teve piedade e ajudou aquele homem. O que Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei? Olha, tu é pior do que o teu inimigo. Sabe aquelas pessoas que tu não gosta? Exatamente, elas são melhores do que tu. É isso que Jesus estava falando para ele naquele momento ali. Que confronto! Mas agora Jesus está falando isso para nós. Sabe aquelas pessoas que, quem sabe, tu fala mal, que tu tem mágoas no teu coração, talvez elas estejam sendo melhores do que você. Eu não sei o que elas fizeram contra ti, mas quem sabe passou muito tempo e quem sabe tu tem só um recorte do passado de coisas que elas fizeram, mas devido ao tempo que passou, pode ser que elas estejam vivendo um outro momento, pode ser que tenham se arrependido, talvez não tenham tido coragem ainda de te pedir perdão, mas pode ser que elas estejam buscando ao Senhor e tu tá aí cheio de mágoa no teu coração. E pode ser que essas pessoas que tu guarda mágoa, que tu não gosta, pode ser que elas estejam sendo melhores do que tu. Pode ser que o coração delas seja melhor do que o teu. Pode ser que o coração delas esteja mais puro do que o teu. Pode ser que o teu inimigo seja melhor do que você. E quando eu falo inimigo, estou falando de pessoas, ok? Por isso que Jesus falou que a gente deve amar até os nossos inimigos. Ele não estava falando dos inimigos espirituais como o diabo e os demônios, de forma alguma, mas era de pessoas. Então, essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Talvez, as pessoas que tu tem um pé atrás, pessoas que talvez você não goste, pode ser que elas estejam sendo melhor do que você. E isso é um grande confronto para nós. Isso nos arremete a nós perdoarmos, isso nos arremete a nós termos um amor verdadeiro e a tirar toda a mágoa, todo o ressentimento do nosso coração, tirar toda a religiosidade barata de apenas viver de aparências. E isso não é aprovado, mas que sejamos puros no nosso íntimo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado por essa mensagem que nos confronta. Assim como Jesus confrontou aquele doutor da lei, Jesus está nos confrontando nessa manhã. Pai amado, quem sabe algumas pessoas aqui, Senhor, tenham alguma coisa contra alguma outra pessoa, Pai amado, guarda mágoas, ressentimentos,
feridas estão abertas, Pai, em nome de Jesus, e quem sabe durante muito tempo estão cultivando essas raízes de amargura, onde a tua palavra fala em Hebreus que se a gente cultivar essas raízes de amargura, elas podem nos privar da graça de Deus, sim, elas podem nos privar da salvação que é viver para sempre contigo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, porque talvez os nossos inimigos humanos estejam sendo melhores pessoas do que nós. Pode ser que os nossos inimigos humanos sejam mais íntegros, tenham mais amor do que nós. Nos perdoa, Pai. Purifica o nosso coração, remove toda a cinza do altar do nosso coração, remove todo o pecado, toda a mágoa, ressentimento, toda a ira, Pai, e nos faz, Senhor, amar novamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que mensagem, meus irmãos, para a glória de Deus. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém. Isso é muito importante. Nos ajude a evangelizar e alcançar pessoas. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim, a própria plataforma aqui recomenda nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. E ativa o sininho de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Que Jesus abençoe muito a tua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.